filhos de Matias se todas as gentes se dessem as mãos. Pessoalmente, não posso fazer feliz toda a humanidade. São milhões de pessoas, de almas aflitas e apáticas, que em mil línguas e dialetos trazem à mente a tragédia da minha limitação. Habitam o rumo dos montes, o fundo dos abismos, isoladas ilhas do grande mar da vida, onde só se chega por uma estreita ponte, a renúncia, pelo incómodo barco da tolerância, para com as fraquezas do próximo. Mas atravessando a ponte, tomando o barco ou usando as cordas da vontade, posso levar felicidade àquele que está perto de mim. Basta às vezes uma palavra simples, um sorriso amigo, ou um elogio sincero. Uma palavra é exatamente isso que eu queria, mesmo que fosse para receber uma peça, para juntar àquelas que eu tenho em casa, mas que me fazem tão bem ao coração. Pessoalmente, não posso fazer feliz toda a humanidade, mas louvado seja Deus, posso estender a mão ao que está perto de mim e passar-lhe um pouco de felicidade que me enche o coração. Bastará que o gesto seja imitado para que a felicidade passe adiante. A corrente se estabeleça ao redor da terra, fazendo o fim da guerra, dos preconceitos das raças, das divisões em castas, línguas ou religiões. Até seria possível. Quais crianças felizes brincar de roda à volta do mundo, se todas as gentes se dessem as mãos. Senhor.
Nosso irmão pastor Samuel Quimputo, ele é oriundo do norte de Angola, está já em Portugal há uns anos, e vejam bem, veio para estudar Física, mas os planos de Deus eram outros. E o nosso irmão sentiu que a sua vida fazia sentido entregando-se nas mãos do Senhor. E o Senhor o levou até ao seminário. E o Senhor o levou até ao seu serviço. E o nosso irmão entregou a sua vida ao Senhor e ele aqui está connosco hoje. Dirige em Lisboa, a Igreja Batista Sete Rios. E certamente também terá uma palavra de saudação para nós. E o nosso desejo neste momento é que Deus o use poderosamente para nos trazer o recado da parte do Senhor. E, meu querido irmão e amigo, isto é o tal que é o meu irmão duas vezes. Não sei porquê, mas os meus pais adotaram-me logo assim que o viram. Então, sempre que íamos a Lisboa, nós lá tínhamos o Maninho, é assim que nós nos tratamos. O Maninho lá estava connosco, para grande alegria nossa. E é um privilégio nós ouvirmos a palavra do Senhor pela boca do seu servo, pastor Samuel Quimputo. Deus te abençoe. Irmãos, é um prazer muito grande estar aqui convosco esta tarde, com o propósito de partilhar esse dia de festa. Há 58 anos de vida desta igreja. Quando via os anos que esta igreja já tem, eu senti-me tão pequeno porque a nossa igreja comemorou no mês de novembro passado 13 anos, não 14 anos. Portanto, é novembro passado. Portanto, nós somos ainda adolescentes, estamos a crescer, graças a Deus, e é um grande privilégio meu estar aqui com os irmãos. Eu estive nessa igreja há muitos anos atrás. Eu ainda fazia parte do coral Bênção, da terceira igreja. Na altura ainda dirigia esse grupo. Eu lembro-me que fizemos uma campanha evangelística aqui, perto da Câmara, solteiro ainda, na casa dos 20 e poucos anos. Portanto, logo fiquei apaixonado pela cidade de Alcobaça. Poucas vezes estive aqui depois desse tempo, mas é um privilégio muito grande estar aqui, sobretudo rever alguns irmãos e rever também alguns colegas do seminário. É sempre um privilégio meu, quase que por todo lado onde vou, há sempre um colega que passou bons anos no seminário e eu dou muitas graças a Deus também pela vida desses irmãos. E queria transmitir as saudações da nossa igreja lá em Sete Rios, que envia um grande abraço também aos irmãos desta igreja e também ao seu orientador espiritual, pastor, ainda não consagrado, mas pastor, porque o ministério pastoral é uma função. A pessoa pode não ter sido ainda consagrado como pastor, mas pode exercer um ministério pastoral ou a função pastoral. E eu creio que o nosso pastor, irmão Moisés Gomes, então fez uma boa escolha ter indicado aqui o meu Maninho. Sempre que nos encontramos, apresentamos como irmãos. Não só irmãos em Cristo, mas também somos irmãos. E as pessoas olham para nós e pensam assim, bom, deve ter havido qualquer problema genético ali, porque há algumas diferenças, mas nós somos maninhos de duas vezes. De facto, a família do irmão Alberto foi a família com quem me simpatizei quando cheguei a Portugal, há pouco mais de 20 anos, e graças a Deus estabelecemos relacionamentos muito fortes. Queria também aproveitar esse momento para transmitir as saudações do Seminário Teológico Batista, porque o pastor, o diretor do seminário, mandou saudações, mas ele telefonou-me ontem a dizer em nome do seminário, já que o irmão faz parte do Conselho Diretivo, então levem as nossas saudações. A Igreja Batista em Alcobaça tem sido uma igreja que de facto tem colaborado muito com a vida do seminário. E eu queria expressar também aqui a gratidão da parte do seminário, o reconhecimento por aquilo que tenho feito. Irmãos, o lema desta igreja durante este ano é: fala e não te cala. Fala e não te cala. Foi a recomendação ouvida pelo apóstolo Paulo para que ele continuasse a falar e não se calasse, porque Deus tinha pessoas ainda que precisavam de ouvir o Evangelho e ele era um instrumento nas mãos de Deus para proclamar o Evangelho da salvação. Só que ninguém pode falar se não tiver a sua vida transformada pela graça. E a mensagem que eu trago esta manhã, ou esta tarde, a esta igreja aqui, é as marcas de uma igreja marcada pela graça.
as marcas de uma igreja marcada pela graça. E quando eu digo uma igreja marcada pela graça, significa necessariamente vidas marcadas pela graça, porque a igreja, no fundo, somos nós. E a igreja da Alcobaça, no fundo, é o conjunto de irmãos que um dia entregaram sua vida a Cristo, foram alcançados pela graça de Deus, e eles então constituíram o corpo vivo de Jesus Cristo, que é esta igreja aqui. E eu gostaria de ler com os irmãos um texto bíblico que se encontra na Carta aos Hebreus, capítulo 10. Vou pedir então aos irmãos para acompanhar-me nesta leitura, que se encontra na Carta aos Hebreus, Epístola aos Hebreus, capítulo 10, e vamos ler a partir do versículo 19 até o versículo 25. Reverenciando a palavra do nosso Deus, e também, já que passamos alguns minutos sentados, vamos chegar de pé enquanto fazemos a leitura da palavra do nosso Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Vamos iniciar a nossa leitura no versículo 19 e vamos até o versículo 25. Diz assim então a palavra do nosso Deus: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e também mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Até aqui a palavra do Senhor. Vou pedir ao pastor Joaquim Brasgueira para nos dirigir uma palavra de gratidão a Deus, mas também suplicando a unção e a ação do Espírito Santo para a sua palavra esta tarde. Pai do céu, neste momento nós nos alegramos porque podemos chegar até junto de Ti pelo sacrifício do Teu Filho Jesus, ao qual nós nos prostramos, ao qual nós reverenciamos nesta tarde. E rogamos-te, querido Espírito, que possas descer sobre este lugar, que possas abrir o nosso entendimento, falar ao nosso coração. Pedimos-te que uses o nosso irmão, o Teu servo, o pastor Samuel, para que possamos ouvir aquilo que Tu tens para nos dizer nesta tarde. E que possamos viver aquilo que nos ensinas. Oramos agradecidos em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. 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 Vamos para sentar-se. Esta é uma carta, a única que nós temos no Novo Testamento, endereçada a um conjunto de pessoas, a uma etnia. É facto curioso vermos esta carta, e aliás é a única carta que nós temos, é o único documento do Novo Testamento em que não temos um autor definido. Várias pessoas tentaram dizer que o autor desta carta foi o apóstolo Paulo, mas algumas evidências internas da própria carta levam a crer que deve ter sido outra pessoa, embora no fim da carta o autor da mesma mencionasse o irmão Timóteo. E nós sabemos que Timóteo foi aquele que privou com o apóstolo Paulo. Por isso, alguns concluíram que, de facto, essa carta deve ter sido escrita pelo apóstolo Paulo. Alguns dizem, não, a carta foi escrita por Apolo. Por exemplo, Tertuliano, ele disse que quem escreveu a carta foi Apolo, aquele que esteve também com o apóstolo Paulo. Outros dizem que não, foi Barnabé que escreveu a carta. Não importando quem tenha sido o autor desta carta, o facto de que a carta, embora no original não viesse que ela foi dirigida aos hebreus, mas todo o conteúdo, porque é a carta onde encontramos mais citações do Velho Testamento, é a carta onde encontramos mais detalhes sobre os cultos realizados no Velho Testamento. Por isso, todos concluíram, pelo menos a maior parte dos estudiosos bíblicos concluem que quem escreveu essa carta devia ser um judeu familiarizado com a cultura judaica, mas também a religião judaica. E havia um problema especificamente dos judeus
foi tratado nesta carta. É essa visão que nos deve levar quando estudamos esta carta para não, digamos assim, confundirmos algumas doutrinas ensinadas aqui. O foco central desta carta é provar que Jesus Cristo é o Salvador. E todo aquele que tem Cristo no seu coração, ele recebeu a maior bênção que alguém pode experimentar na sua religião. Esse é o propósito. O autor da carta estava a lidar com um problema que cristãos judeus estavam a enfrentar. Como nós sabemos, a própria igreja começou com os judeus, os hebreus. E aqui, mais judeus, porque nessa altura a tribo vizinha era a tribo do sul, conhecida como a tribo de Judá, e a nação recebeu esse nome como os judeus. E esta carta estava a lidar com os primeiros cristãos judeus que tinham deixado a sua religião judaica, a grande religião, e que se tinham convertido a Cristo, ou seja, tinham aceito de que Jesus Cristo era o Messias esperado no Velho Testamento. E quando nós lemos o livro do Atos dos Apóstolos, por exemplo, notaremos algo muito específico. Sempre que os discípulos chegavam numa cidade, por exemplo, o apóstolo Paulo, o seu primeiro contacto era a sinagoga. E lá na discussão, ou seja, na abordagem que ele fazia, ele procurava provar que Jesus de Nazaré era o Cristo. Por quê? Porque os judeus, ao longo da sua história, sempre esperaram o Messias. Tudo que sustentou a fé dos judeus foi a esperança messiânica. Eles esperavam um Messias, um guerreiro, um rei, um vitorioso que chegaria um dia na história, iria libertar o povo de Israel de todos os seus opressores e inaugurar a nação de Deus que iria dominar sobre todo o universo, e o Cristo de Deus, o Messias de Deus, o ungido de Deus, então seria o rei, não só em Israel, mas também seria o rei do mundo. E eles acreditaram nisso, e Cristo veio, e alguns poucos aceitaram Cristo como o Messias prometido. E o que aconteceu? Ao longo dos anos, houve um choque, houve uma tensão entre os judeus que não acreditavam em Jesus como o Messias esperado, e aquele grupo pequeno de apóstolos, mas também alguns outros discípulos, que acreditavam que Jesus era o Messias. E com o passar do tempo, então, esses cristãos tiveram que sair do convívio dos judeus. Eles perderam o templo, o contacto com o templo, perderam o seu culto, que estavam habituados, e alguns até foram afastados das suas próprias famílias, porque quem seguisse o novo caminho, daquele que era tido pela maioria dos judeus como um impostor, alguém que tinha vindo como falso profeta, então seria expulso não só do templo, como também da sinagoga e de todo o convívio entre os judeus. E esses cristãos estavam a viver numa tensão que tinham perdido tudo aquilo que fazia parte da sua cultura. E com o passar dos anos, muitos deles começaram a pensar: será que vale a pena continuar assim? Nós perdemos o contacto dos nossos compatriotas, perdemos a celebração lá no templo, já nem podemos marcar a nossa presença nas sinagogas, o espaço da nossa formação cultural. E muitos estavam a pensar na hipótese de regressar ao judaísmo, porque os cultos já não eram os mesmos. Aquela pomposidade, aquela celebração do templo já não era o mesmo entre os grupos cristãos. A maioria se reunia em casas, com pouca gente. Então muitos estavam a repensar a sua fé, se valia a pena continuar a crer em Jesus Cristo ou regressar à grande religião, ali sim podiam celebrar culto a Deus como estavam habituados. Então a razão desta carta é provar que quem de facto recebeu Jesus no seu coração como o Messias de Deus não perdeu nada. Antes, pelo contrário, ganhou tudo. Este é o propósito desta carta. E a prova cabal e a evidência que está nesta mesma carta é esta, que o autor vai fazer ao longo de toda a carta uma comparação entre todas as figuras mais importantes do Velho Testamento e Cristo. Se irmãos repararem, no capítulo 1 e 2, ele começa a comparar Jesus aos anjos. Por quê? Porque naquele intervalo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento, chamado intervalo intertestamentário, muitos cultos, muitas práticas se desenvolveram. Já não havia profetas e muitos dos judeus desenvolveram uma devoção tremenda pelos anjos, pela escala angélica. Por isso é que quando Paulo escreve a sua carta, por exemplo, aos Colossenses, ele diz ali que alguns que se armavam de espirituais até invocavam culto aos anjos. Se nós não entendermos o contexto, dificilmente vamos perceber aquilo que Paulo está a dizer. Eu não digo aqui para os irmãos lerem em casa, eu leio por uma questão de estudo apenas.
Mas, por exemplo, na Bíblia, na versão católica, a Bíblia que tem, aquela Bíblia que tem alguns livros que a nossa Bíblia não tem, existem lá 2 livros históricos, chamados livros dos Macabeus, e ali nós encontraremos pelo menos um relato histórico daquilo que aconteceu entre o fim do Velho Testamento e o início do Novo Testamento. E lá nessas cartas nós iremos ver não só as lutas dos judeus, a tentativa de Antíoco Epifânio, por exemplo, no ano 200 ou 100 e pouco, antes de Cristo, quando tentou eliminar a religião judaica, e o fervor religioso e o culto aos anjos que se desenvolveram entre a própria comunidade judaica. Eles não adoravam os anjos, mas pelo menos tinham os anjos num patamar mais elevado. E o autor desta carta vai começar a fazer exatamente a mesma coisa. Comparar os anjos com Jesus Cristo, dizendo, olha, os anjos são meras criaturas de Deus, enquanto que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Filho significa da mesma natureza. Depois de tratar nesses 2 primeiros capítulos, ele então vai passar para uma outra figura mais importante e admirada pelos judeus, que é a figura de Moisés. Capítulo 13 e 4, ele vai tratar da questão de Moisés, dizendo, olha, Moisés serviu a Deus, mas apenas como servo, enquanto que Cristo veio, sim, com a graça, e ele veio como o filho, o dono da casa. E depois sai de Moisés, vai falar sobre, nos capítulos 4, ele fala da realidade sabática, mas capítulos 5, 6, 7 e 8, ele vai falar da antiga aliança, sobretudo o antigo sacerdócio, que era muito importante, o culto, o sacerdote, o sumo sacerdote. E o autor desta carta, então, vai comparar toda essa linhagem do sacerdócio araônico ou arônico e a comparar isso comparar e contrastar com o sacerdócio de Jesus Cristo, caracterizado ou cimentado numa personagem um pouco mística do Velho Testamento, que é Melquisedeque. Então ele diz, olha, o sacerdócio araônico era substitutivo, substitutível. Portanto, os sacerdotes iam morrendo e iam sendo substituídos. Mas Jesus veio da outra linhagem, da linhagem de Melquisedeque, aquele que não teve pai nem mãe, portanto o seu sacerdócio é eterno. Ele não teve princípio nem fim. Enquanto que os outros morriam e eram substituídos, Jesus veio como o sumo sacerdote perpétuo, eterno, que não precisa de substituição. E ele passa então no capítulo 9 e vai falar da aliança, a diferença entre as 2 alianças, mostrando que a antiga aliança é inferior em relação à nova por uma razão muito simples. É que a antiga aliança foi selada com o sangue dos animais. O próprio Moisés, quando recebeu a lei e selou a aliança com o povo de Israel, o sangue derramado para selar esse acordo, essa aliança, foi o sangue dos animais. Enquanto que na nova aliança, o sangue que sela a relação entre os homens e Deus é o sangue do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, aquele que era esperado. Portanto, ele prova que a nova aliança é muito superior do que a antiga aliança por causa do seu pacto. E depois, então, nos capítulos 10, 11 e 12, ele vai nos falar da fé. Ou seja, não se incomodem com a falta de celebrações como havia lá no templo. O que importa no relacionamento com Deus é a fé. É a vida com fé. E ele começa o tema da fé neste capítulo 10 e vai continuar até o capítulo 12. Se nós reparem a ordem que ele faz. Ele fala da fé, desenvolve o tema da fé, para provar que todos aqueles ao longo dos tempos que privaram com Deus, que mantiveram uma intimidade com Deus, viveram pela fé. Então ele escreve o capítulo 11, onde estabelece uma lista daquilo que nós sabemos como os heróis da fé. Qual era o propósito? Provar que todos aqueles viveram pela fé. Muitos tiveram promessas, nem chegaram a ver a concretização das promessas. Alguns foram maltratados, perseguidos, mortos, rasgados por meio. O autor diz que mais viveram pela fé. Por isso, ele começa o capítulo 12 a dizer o seguinte: então nós também que temos uma grande nuvem de testemunhas. Quais são essas testemunhas? Do capítulo 11. Portanto, aqueles todos que nos antecederam, então o que é que devemos fazer? Devemos continuar a nossa caminhada da fé, olhando para Jesus Cristo, abandonado todo o pecado e todo o embaraço que nos incomoda e os olhos fixos em Cristo. E no capítulo 13, que é o último capítulo desta carta, ele então faz uma aplicação prática da vida prática. Portanto, uma vida sustentada pela fé demonstra essa fé através de um amor que atua dentro da igreja, fora da igreja e na sociedade. E é uma passagem muito interessante no capítulo 13, porque o autor vai dizer, olha, o povo de Deus,
o grupo que forma as pessoas que adoram a Deus é um grupo muito mais alargado do que aquela que vocês pensam ter. Porque as pessoas se reuniam em poucas comunidades e sentiam-se inferiores em relação àqueles que se congregavam lá no templo. Porque ali sim chegavam centenas e centenas, milhares de pessoas de todo o mundo, por exemplo, na Páscoa, para adorar lá em Jerusalém. E o autor diz, olha, o povo de Deus celebra juntamente com os anjos. Ele vai dizer, a igreja é muito mais do que aquilo que vocês imaginam. Agora, voltando aqui ao nosso texto, o que é que ele está a dizer nesses versículos? Ele está a mostrar-nos algumas características, algumas marcas de uma igreja marcada pela graça. Como é que nós podemos identificar uma igreja que de facto vive pela graça? Então ele começa por dizer essas palavras. Ele apresenta 3 ideias positivas, ou 3 recomendações positivas, e depois coloca uma ou outra na forma negativa. É uma figura de linguagem que ele usa aqui para dar ênfase àquele aspecto singular. E eu gostaria de deixar esses 4 pontos aqui nesta igreja que comemora os seus 58 anos de vida. Então acompanhe-me nesse texto que nós temos aí aberto. Ele diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, tudo isso é uma espécie de introdução. No fundo está a dizer o seguinte: já que Jesus fez tudo isso, Ele morreu por nós, o seu corpo foi como se o véu que impedia o povo de entrar no lugar mais santo, ao morrer na cruz, Ele rasgou o véu. Portanto, o caminho tornou-se aberto para todo e qualquer crente, homem e mulher, não importa. Nós já não precisamos de um sumo sacerdote como nosso intermediário, como acontecia no Velho Testamento. Nós conhecemos a história, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, só ele, no Santo dos Santos, e ele não podia entrar lá sem o sangue, para pedir perdão pelos seus próprios pecados, mas também pelos pecados de toda a nação de Israel. E o autor está a dizer que já que Cristo fez tudo isso por nós, o seu próprio corpo é o véu, de certa forma, que foi rasgado lá na cruz, para que o povo tivesse acesso direto a Deus. Então, há 4 coisas que temos que fazer. São as 4 marcas que nós encontramos aqui para uma igreja marcada pela graça. A primeira delas encontra-se no capítulo 22. Diz assim: então, se tudo isso aconteceu assim, cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O primeiro aspecto é a fé. Uma igreja marcada pela graça. Uma vida marcada pela graça. É uma vida que evidencia uma fé ou uma certeza de fé. E essa certeza de fé faz com que o coração seja purificado da má consciência e o corpo lavado. Por outras palavras, o autor está a dizer o seguinte: olha, a primeira marca de todo aquele que tem Cristo no coração é uma fé inabalável. E é uma fé que leva esse crente a viver uma vida santa, uma vida purificada. Não há divisão, não há separação entre uma experiência de fé profunda e uma vida santificada pelo Espírito Santo. As duas coisas andam de mãos dadas. A forma de provar a nossa fé em relação a Deus vê-se na nossa vida. Não significa vidas impecáveis, mas vidas que reconhecem a sua fragilidade humana e se prostram diante do trono da graça de Deus, suplicando o perdão pelos seus pecados. São vidas marcadas pela graça. Que esta igreja, de facto, seja uma vida, uma igreja marcada pela fé. E a prova da graça está nessa fé inabalável que atinge não só a mente da pessoa, mas até a sua dimensão ética e moral. E faz toda a diferença no meio em que se encontra, independentemente do rumo que a sociedade esteja a seguir. A primeira característica, portanto, é esta. Uma igreja marcada pela graça é uma igreja que demonstra uma fé inabalável. Como resultado disso, o coração é purificado da má consciência e o corpo lavado, significando que não há divisão aqui. O ser inteiro, o crente como um todo, espírito e o seu corpo, devem ser dedicados ao nosso e soberano Deus. Em segundo lugar, ele apresenta o segundo elemento. Ele diz no versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança
E Ele dá-nos a razão pela qual devemos fazer isso. Porque fiel é o que prometeu. Ele diz que sempre, em primeiro lugar, a questão é a fé, acompanhada de uma vida purificada por Deus, o corpo lavado. Em segundo lugar, essa vida marcada pela graça é uma vida que demonstra uma confissão firme. E o que é que eu estou a querer dizer aqui? Está a falar da doutrina, da palavra. A nossa fé é consubstanciada em verdades, ou baseia-se em algumas verdades. Por isso que o apóstolo Paulo, muitas vezes, quando fala da fé, ele diz que não deixemos a fé, ou a mensagem da fé que receberam, no fundo está a falar o conteúdo desta mensagem. No fundo, Jesus Cristo morrendo, ressuscitando e aparecendo às pessoas, como ele vai dizer na primeira carta. Portanto, o autor diz que devemos reter firmes a confissão da nossa esperança. Nós devemos permanecer firmes mesmo quando a sociedade caminha para o lado contrário, ou do lado contrário. Os jovens têm passado muitas dificuldades nas universidades. Os colegas da escola podem admirá-los, mas no dia em que descobrirem que eles amam a Bíblia, que eles vão à igreja, que eles ainda acreditam em Deus, então eles se tornam marginalizados. Porque não é possível, segundo a perspectiva da nossa sociedade, alguém ser inteligente, com uma mente científica, e continuar a crer naquilo que a Bíblia afirma. E o autor está a dizer, olha, uma vida marcada pela graça, não se importa com a avaliação da sociedade. Mantém firme as verdades que fizeram diferença na sua própria vida. Mas há uma palavra aqui que sobressai, que diz o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Essa é uma palavra que eu não me canso de repetir, que para mim é a melhor palavra que eu encontro na língua de Camões. Alguns dizem que a melhor palavra da língua portuguesa é saudade, porque é uma palavra muito singular desta língua. Eu discordo um pouco, com todo o respeito. Para mim, a palavra mais extraordinária da língua portuguesa é a palavra esperança. Por uma razão muito simples. É que nas outras línguas normais, a palavra esperança não traduz de facto o seu significado radical. Só a língua portuguesa é que expressa o significado mais íntimo desta palavra. Pensem comigo. Aqueles que falam francês, por exemplo, esperar em francês é attendre. Mas a esperança em francês é espoir. Então, os irmãos que estudam a linguística sabem que entre essas duas palavras não há raiz comum. Aqueles que falam inglês sabem que o verbo esperar em inglês é to wait. Mas a esperança em inglês é hope. Wait e hope não têm radical conjunta. E podemos ir para o alemão. Aqueles que falam alemão vão encontrar a mesma dificuldade ali. Só a língua portuguesa é que junta duas palavras para nos dar a palavra esperança. Significa esperança, esperar com confiança. E eu não sei como, mas a língua de Camões juntou esses dois conceitos e deu-nos a palavra esperança. E Paulo vai nos dar essa definição, se irmãos quiserem ler em casa, no capítulo 8 da Carta aos Romanos. Ele diz que a esperança é aquilo que se espera. Como é que alguém tem alguma coisa no presente e ainda o espera? Portanto, o próprio conceito de esperança envolve uma espera de algo que está prometido, que vai acontecer no futuro. Então, quem tem esperança, no fundo, é aquele que espera, só que espera com confiança. E a língua de Camões dá-nos essa definição. Esperança é esperar com confiança. E o autor desta carta está a dizer: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. A nossa própria fé, a nossa própria confissão descansa na esperança. Por quê? Por que ele diz isso? Porque a fé significa que algumas coisas que foram prometidas nem sequer serão concretizadas ainda em vida. Por isso é que ele vai falar no capítulo 11, de que todos esses viveram pela fé, alguns não chegaram a ver a concretização das promessas de Deus. Então ele diz que nós devemos reter firmes a nossa confiança. Uma igreja marcada pela graça é aquela que é caracterizada por uma fé inabalável, mas também por uma confiança determinante e cuja doutrina dirige o próprio comportamento. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Essa é a ordem certa. Por isso é que quando lemos as cartas do Novo Testamento, nós vemos que os autores começam sempre com doutrina, depois é que vão para a ética. Ou seja, na perspectiva cristã, o comportamento não vem antes. O que me leva a comportar-me de uma determinada maneira, vem ou sai ou evidencia-se com base naquilo que são as verdades. Eu creio nessas verdades, por isso é que vivo de certa forma. Primeiro é a doutrina e o ensino, são as verdades, que depois essas verdades vão condicionar a minha vida.
Mas o terceiro elemento que ele nos diz aqui, o autor, encontra-se no versículo 24. Diz assim: e consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor. A minha versão diz caridade, por uma razão histórica, e as boas obras. Então o autor está a dizer, olha, a primeira marca é a fé, a segunda marca é a esperança, sustentada pela doutrina, e a terceira marca é o amor. O amor é o aspecto evidente da fé. Nós não podemos ver a fé de alguém. É difícil provar que alguém tem fé. E a Bíblia diz que a forma de provar a fé de alguém é através do amor. Por isso é que Paulo diz que a fé opera no amor. Ou seja, ganha energia, é o verbo que ele usa ali, através do amor. A minha fé é vista pelos outros pela forma como eu amo a Deus e também amo o meu irmão e amo o próximo. Essa é a evidência palpável de que eu sou uma pessoa de fé. E o autor está a dizer, então, nós devemos reter, de certa forma, devemos nos considerar uns aos outros e criar um desejo de estímulo mútuo para que possamos permanecer no amor, mas também na prática das boas obras. Uma igreja marcada pela graça. É aquela igreja em que os seus membros se amam. Sempre que alguém vai à nossa igreja e está à procura de uma congregação para se tornar membro, eu recomendo o seguinte: quando vai à procura de uma igreja, procura duas coisas. Se quiser fazer parte de uma igreja e não sabe qual igreja escolher, procura essas duas coisas. Em primeiro lugar, se nessa igreja a palavra de Deus ocupa o lugar principal. Como é que a Bíblia é lida? Quantas vezes ela é citada? Será que é uma pregação bíblica profunda, independentemente daquilo que diz? Ou que as pessoas querem ouvir? Será que ali a Bíblia é exposta e a verdade bíblica é colocada diante das pessoas? Essa é a primeira marca. E a segunda marca, veja se nessa igreja as pessoas se amam. Quando termina o culto, ou antes de começar o culto, veja como os irmãos falam entre si. Se reparar que nessa igreja, assim que terminar o culto, cada um entra no seu carro e vai embora, então provavelmente não é uma boa igreja para se tornar membro. Não importa tanto se essa igreja me ama a mim, porque provavelmente estou lá pela primeira vez. Toda a gente não pode expressar o seu amor para comigo, certo? Mas veja como eles se amam. Então essas são as marcas de uma verdadeira igreja alcançada pela graça. E o autor está a dizer aqui que nós devemos estimular-nos, ou devemos considerar-nos uns aos outros e nos estimularmos no amor e as boas obras. Uma igreja viva, uma igreja marcada pela graça, é aquela igreja onde os membros se estimulam uns aos outros. Há um desejo de ajudar o meu irmão, a minha irmã a crescer e vice-versa. É isso que marca uma igreja, porque todos sabemos que estamos em crescimento. Ninguém é perfeito ainda. Então há uma necessidade de apoio, de estímulo mútuo, para que cada um de nós cresça e conheça melhor Jesus Cristo do que naquele dia em que se converteu. E com o passar dos anos, cada um se torne, usando um pouco a linguagem bíblica, perfeito, ou seja, maduro, mais experiência da sua relação com Deus. E por último, irmãos, eu quero que os irmãos se lembrem, a primeira característica, uma fé, uma certeza de fé inabalável. Em segundo lugar, o autor falou-nos de que nós devemos ter uma esperança que é baseada na fundamentação, na doutrina bíblica. E em terceiro lugar, nós devemos criar um ambiente de estímulo mútuo que leve a cada um de nós ao amor e à realização das boas obras, portanto, das práticas concretas. E o quarto elemento que o autor vai apresentar aqui, ele coloca esse quarto aspecto de uma forma negativa. Essa é uma figura da linguagem, conhecida como litote, ou litotes. Era muito comum nos mestres judaicos. Ou seja, se eu quiser dizer uma verdade, para ela se tornar marcante na mente da outra pessoa, eu vou usar a forma contrária. Se eu quis fazer uma afirmação, eu vou usar uma negação, para tornar aquela mensagem marcante. Se eu queria transmitir uma ideia negativa, eu faço o contrário. Por isso é que quando lemos com muita frequência, vemos Paulo a fazer isso. Ele diz, por exemplo, eu não me envergonho do Evangelho. Por que ele não disse simplesmente, eu orgulho-me do Evangelho? Por que ele vai colocar na negativa, não me envergonho? Porque na mente judaica, aquilo dá ênfase. Ele está a dizer, eu não sou me orgulho, mas eu não tenho vergonha do Evangelho. Porque é o poder de Deus para a salvação. Se o Evangelho faz isso, então não tenho razões para viver envergonhado quando prego ou quando vivo esse Evangelho. E o autor está a fazer a mesma coisa aqui. Ele podia simplesmente ter dito, continuemos a nossa congregação, mas ele não diz isso. Ele diz,
e não deixando a nossa congregação, depois ele dá-nos alguma razão. É muito provável que houvesse pessoas que estivessem a fazer isso. E ele diz, como é costume de alguns. Essa é a quarta marca de uma igreja marcada pela graça. Não só é caracterizada por uma fé constante, por uma esperança inabalável, por um estímulo mútuo que leva os membros a amar-se uns aos outros e amar ao próximo, mas também as boas obras. A quarta característica é que uma igreja marcada pela graça é aquela igreja em que os seus membros gostam de estar uns com os outros. Nós vivemos numa sociedade da net. Teoricamente, todos estamos ligados. Facebook, não sei o quê. Aparentemente, a sociedade mais ligada. Aliás, usa-se o termo técnico, não é? Teia. Nós todos fazemos parte de uma teia geral. Mas é exatamente nessa sociedade em que nós podemos ouvir notícias de pessoas que morrem e ficam meses mortos sem que os vizinhos de lado soubessem que o vizinho ou a vizinha já desapareceu há alguns meses. Parece uma contradição. Uma sociedade tão ligada é exatamente aquela sociedade que nós temos dificuldades de conhecer os nomes dos vizinhos que connosco vivem. Entramos no prédio, saímos no prédio e não conhecemos as pessoas. E isso, essa filosofia da nossa sociedade moderna está a entrar nas nossas igrejas. Cada um entra no seu dia de culto, vai fazer a sua missa pessoal e concentra-se ali, não fala quase com ninguém. E assim que acaba o culto, sai com toda a pressa, entra no seu carro, já cumpriu o seu dever dominical. A relação entre os irmãos desaparece. Alguns só aparecem na igreja quando há comemorações, apresentação de crianças, aniversários, etc. Os cultos dominicais normais, os cultos de oração, eles não estão presentes. De certa forma, pensam que não precisam de estar. O que o autor está a dizer é exatamente o contrário. Ele diz, não deixemos de nos congregar. O verbo que ele usa aqui significa, é o verbo que dá a nossa palavra sinagoga. Não deixemos o nosso ajuntamento. Uma igreja marcada pela graça é aquela igreja em que cada membro sente desejo de estar com os outros também. Porque sabe que na presença dos outros e com os outros, a sua fé vai crescendo. E o Espírito Santo vai falando também a ele, através dos irmãos, através das irmãs. Hoje em dia está a surgir aquele movimento conhecido como a igreja emergente, em que muitos estão a enfatizar a espiritualidade pessoal em detrimento de uma vida comunitária. Eu conheço alguns irmãos que já não vão a igrejas. Nós perguntávamos como é que está a sua vida. Está tudo bem. Mas o irmão frequenta uma igreja. Não. Eu faço os meus cultos, leio a Bíblia, faço a minha oração, etc, etc. Mas não quero mais um convívio com a igreja. Até porque a igreja não salva. Portanto, nós sempre somos desequilibrados. Se é verdade que a igreja não salva, mas a Bíblia diz-nos que Deus salva cada um de nós de uma forma pessoal e Ele integra-nos numa família de fé. Porquê? Porque Ele sabe que é através dos irmãos e das irmãs que nós vamos crescer. Nós precisamos uns aos outros, ou uns dos outros. Por isso que o autor coloca essa frase de uma forma negativa, dizendo, e não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. E ele diz, porquê? Porque a igreja hoje é uma igreja militante. Ele passa por desafio. A nossa fé é uma batalha constante. Todos os dias temos que tomar decisões difíceis. Em termos éticos e morais. E ele diz assim, enquanto se aproxima o dia da segunda vinda de Cristo, então nós não deixemos de nos congregar. Porque é nessa vida comunitária que nós vamos ganhando experiência. Vamos trocando as nossas experiências. Vamos pedindo orações dos outros irmãos. E pela graça de Deus vamos crescendo em conjunto. A caminhada cristã nunca é solitária. É uma caminhada solidária. A fé é pessoal. Mas a pessoalidade da fé vive-se dentro de uma comunidade que é a Igreja de Jesus Cristo. Estas são as marcas de uma igreja marcada pela graça. E o meu desejo, irmãos, é que esta igreja aqui, que comemora 58 anos de vida, continua a ser uma igreja marcada pela graça. Em que qualquer pessoa que entre aqui ou se cruze com um membro desta igreja, veja que na vida desta pessoa, o que marca a sua vida é uma fé, é um amor fervoroso para com o seu Deus. E essa fé traz a si também uma esperança viva, que independentemente das circunstâncias e da crise, há uma esperança.
Há uma espera, mas uma espera com confiança. Por isso é que o povo diz que a esperança é a última coisa a morrer. Mas o crente, a esperança do crente não morre nunca. É uma espera constante e com confiança, mas uma espera eterna. Porque o Senhor em quem Ele deposita essa confiança é um Senhor eterno. Aleluia! E uma igreja marcada pela graça. É uma igreja onde há estímulo mútuo. Eu preocupo-me com o meu irmão. Eu sei que preciso dele. Preciso das suas orações. Preciso da sua ajuda. Preciso do seu amparo. Preciso do seu abraço. Preciso do seu carinho e afeto para continuar a conhecer o meu Salvador. Ou seja, onde os membros sentem que os outros fazem falta à sua espiritualidade. E por fim, é uma igreja marcada por uma vida congregacional também. E eu termino dizendo assim, isso não quer dizer que nós não podemos privar ou ter a nossa intimidade com Deus e ter alguns momentos a sós com Deus. Há um equilíbrio sempre na vida e a espiritualidade bíblica. Há um equilíbrio entre o cultivo de uma espiritualidade pessoal e o cultivo de uma espiritualidade conjunta. Há momentos na nossa vida em que nós precisamos estar sós, mesmo dentro da nossa casa. Há momentos em que precisamos ficar longe, até mesmo dos nossos entes queridos da mesma casa. Há momentos em que eu preciso estar longe dos meus filhos. Naquele momento, a sós com meu Deus. E aqueles que têm filhos sabem. Muitas vezes, quando nós preparamos para estar naquele momento, e é exatamente aquele momento em que os filhos querem falar connosco, não é? Antes não queriam fazer nada connosco, mas assim que nos veem isolados, dizem, eu tenho uma história para contar. Eu quero que o pai me explique tal. E nós temos que ter sensibilidade aqui, mas também temos que ter um discernimento espiritual. Às vezes é preciso dizer ao filho, não, este é o momento do pai estar com Deus. Agora não, eu falo depois. Depois damos todo o afeto e amor, mas naquele momento é o nosso momento com Deus. Tem que haver sempre um equilíbrio. Agora, quando essa espiritualidade individual suplanta e quase que despreza a vida comunitária, ali já estamos a falhar. Portanto, as duas coisas vivem lado a lado. Por isso, Jesus muitas vezes estava no meio de uma multidão, outras vezes com os 12, muitas vezes só com 3 e algumas vezes sozinho, a falar com o Pai. É esse equilíbrio da espiritualidade. Que Deus abençoe esta igreja. Que a marca da graça possa ser a marca desta igreja aqui. E que os vizinhos e todas as pessoas aqui desta grande cidade de Alcobaça possam ver nos irmãos pessoas transformadas. Possam dizer, eu não sei muito bem o que eles acreditam, mas que as suas vidas são diferentes, são. E isso poderá ser um meio para que eles possam chegar aqui e possam saber a razão da esperança que é em vós. E é uma oportunidade excelente para os irmãos falarem de quem operou a mudança nas vossas vidas, para que a vossa vida fosse marcada como uma vida de fé, uma vida de estímulo mútuo, uma vida onde o amor reina, uma vida em que a esperança está lá presente, uma vida em que a prática das boas obras é evidente e uma vida que ama a comunidade dos filhos de Deus. Para a sua honra, para a sua glória, que Deus vos abençoe. Amém.